Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Aline Catherine, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo e eu tô aqui hoje para descrever para vocês um pouquinho de como foi o meu segundo semestre na faculdade. Bom, para quem já assistiu o vídeo do meu primeiro semestre, assim como no primeiro semestre, no segundo eu também tive 4 matérias. Eu estudo no turno noturno, então ela não é uma faculdade de período integral, por isso a gente só tinha 4 matérias nesse semestre. Então, vamos lá. As minhas 4 matérias eram Desenho Técnico Avançado, Artes Plásticas, História Estética das Artes e Arquitetura e Urbanismo 2 e Projeto de Arquitetura Residencial. E vou descrever um pouquinho cada matéria. Bom, desenho técnico, assim como no primeiro semestre, era a representação do projeto, a representação padrão, assim, na técnica, né? De como que a gente faria. Também foi uma matéria manual e eu não tenho aqui projetos para especificar para vocês, mas a gente acabou fazendo a planta de uma casa, né? O professor exibia a planta e a gente só copiava ela no papel, seguindo lá as medidas certinho, seguindo a representação dele. E foi basicamente isso, a continuação do primeiro semestre, que a gente fazia mais as formas, entendia as vistas, as fachadas e tal. E no segundo a gente acabou fazendo uma planta mais real. Já para a matéria de artes plásticas, eu não tenho tanto material assim, mas foi uma matéria que eu gostei muito e foi uma das matérias que eu mais me dei bem na faculdade, que digamos assim, eu fiquei com 10 na média, fiquei super feliz e por enquanto foi a única matéria que eu fiquei com 10. Se eu estiver olhando pra cá um pouquinho, é porque a tela do meu computador tá aqui e eu tô com o site da faculdade aberto, então eu acabo confirmando o nome das matérias, alguma coisa assim. Tanto a matéria de desenho técnico quanto artes plásticas, cada uma delas tinha 80 horas, que era a carga horária, né, a quantidade de créditos. Bom, na matéria de artes plásticas, a gente acabou trabalhando também um pouquinho a prática de desenho, a prática de observação. Então, a gente desenhou esse cavalo aqui, que a professora entregou pra gente, com esse rapaz aqui em cima. A gente teve que representar esse cavalo. E eu não tenho aqui o desenho, né? Só a imagenzinha que a professora entregou pra gente. E também esse homem aqui, sentado nessa cadeira. Só que esse daqui foi um dos trabalhos mais difíceis que a gente fez nessa matéria. Por quê? O professor entregou pra gente isso daqui e a gente não poderia tirar foto dele pra espelhar. Mas... ai, tô com sono. Mas a gente teve que fazer o desenho ao contrário, só olhando, desenhar ele virado, gente, espelhado o desenho. Eu lembro que foi muito difícil fazer, até porque ele tem umas dobras, assim, umas curvas bem diferentonas, mas foi legal, foi bem desafiador. Nessa matéria a gente estudou também sobre pontos de fuga. Eita! Aqui, observação, ó, um ponto de fuga e formas retangulares, mais ou menos como elas ficariam de cada vista, onde seria a sombra delas e isso, né? Nessa matéria a gente fez também desenhos de observação, como por exemplo, teve uma matéria que cada um teve que levar uma fruta. A gente colocou a frutinha lá. Gente, eu tô com muito sono. Desculpa. Colocamos a fruta lá e tivemos que desenhar. Então, no caso, eu levei uma maçã e uma laranja e fiz o desenho dela, representando todos os relevos da casca da laranja e tal, as tonalidades de cor. A maçã também a gente teve que desenhar cada risquinho daquele e pintar. Essa foi uma matéria muito legal porque a gente trabalhou também um pouco da pintura. Pintar nunca foi meu ponto forte, digamos assim, nunca foi uma coisa que eu gostei de fazer durante a escola, durante o meu ensino fundamental e ensino médio. Mas na faculdade a gente acabou vendo umas técnicas diferentes, acabava aprendendo com os coleguinhas que desenhavam muito bem, inclusive na minha turma tem pessoas que desenham muito bem. Assim, eu bato palminha pra quem tem talento pra isso, gente, dedicação. Nessa matéria também, a gente teve uma parte diferentona, digamos assim, que a gente utilizou gesso, água, balde, essas coisas assim que a gente teve que levar. Então, assim, se você pretende fazer arquitetura e urbanismo, saiba que você vai ser aquela pessoa que vai andar carregada de coisa. No primeiro semestre, a gente carregava sempre a pasta A3, um tubo, se você tivesse tubo, e aí os materiais é uma coisa que eu vou falar em outra matéria, em outro vídeo, desculpa.
Só que nessa aula a gente teve que levar um balde pra faculdade, um balde, a gente teve que comprar tala de gesso, tala de gesso, gesso telado pra poder fazer. E o que foi? Foi um trabalho em dupla também. E a gente escolheu uma parte do corpo do coleguinha e engessar com gesso. Como se a gente realmente tivesse quebrado aquilo lá e tivesse engessado. Então a gente ia ter que aprender a engessar o coleguinha. E o coleguinha escolheu uma parte de você e engessar. A minha dupla quis que eu engessasse o cotovelo dela. Sem problema, eu engessei o cotovelo da minha dupla, né? Só assim na parte de cima. Porque a gente já sabia que a gente ia ter que tirar, a professora não tinha falado, mas a gente já sabia, né, gente? Engessamos a parte de cima do cotovelo dela. E eu quis engessar o meu pezinho no formato do pezinho de uma bailarina, né, gente? Minha mão não vai fazer assim, mas na época eu fazia balé, então eu conseguia fazer a pontinha assim, bem curvadinha, digamos assim. No final, eu me arrependi um pouco de ter escolhido essa pose para os meus pés. Pro meu pé, porque foi um pé só. Por quê? Porque a gente teve que esperar o gesso secar. Isso demorou mais ou menos assim, desde a hora que a gente começou a engessar até a gente terminar, umas 2 horas. Então você imagina, 2 horas com o pé daquele jeito, eu tava com cãibra, eu tava sentindo dor, gente. Oh, arrependimento. Arrependimento maior foi por quê? Porque no dedão tem assim uns pelinhos assim no seu pé. E quando a gente engessou, esses pelinhos ficaram no meio do gesso. Então na hora de tirar o pé de dentro daquilo, eu acabei ganhando uma depilação junto. E gente, foi horrível, mas foi muito legal. Teve gente da minha turma que engessou o peito, teve gente que engessou a mão, tipo o Homem-Aranha, teve gente que fez uns símbolos doidos lá, teve gente que engessou a palma da mão assim e depois a parte de fora, teve gente que fez um joinha, que tipo, deu muito trabalho pra tirar, porque como é maior e aqui era menor, eles tiveram que cortar e tal, deu um horror. Inclusive tinha gente que não conseguia se desengessar, a gente teve que cortar o gesso em uma parte para poder ajudar, mas tudo bem. Depois que essas formas estavam prontas, a gente deixou elas secando e na outra aula foi que a professora explicou a real utilidade daquilo pra gente. A gente ia montar uma maquete utilizando aquelas formas que a gente fez e assim como no primeiro semestre a gente usou os bloquinhos de Lego para criar uma construção, a gente ia ter que usar essas partes engessadas para criar uma construção em cima daquilo. Então a gente acabou encaixando o cotovelo da menina como base e o meu pezinho de ponta de pé ficou tipo assim, a parte do pé aqui e aqui pra baixo a ponta. Eu tenho aqui a representação de uma planta, não é exatamente humanizado porque ela não tá colorida, mas seria uma espécie de layout manual, sem medidas, sem coisas assim, né? E a gente representou essa maquete, vamos fazer a abertura das portas, representar onde seria a janela e criar todo o entorno, né? Que no caso a gente fez uma piscina e tal. Eu vou mostrar aqui pra vocês o desenho, olha. Ficou assim. Digamos que esse daqui era o meu pezinho. Essa daqui seria a parte alta e a parte baixa. E esse daqui é o cotovelo da menina. Esse aqui. Dá pra vocês verem? Aí a gente apresentou aqui na entrada. A gente fez uma estradinha de palitos de picolé, que entrava aqui na sala, vinha aqui, tinha um quarto, aqui tá acesso à cozinha, aqui na saída a gente tinha como se fosse uma espécie de porta, cartarata de pedras, alguma coisa assim. Foi o que a gente conseguiu imaginar com aqueles formatos, gente. E daí a gente subia aqui pro segundo andar, e no segundo andar, no caso era o topo do pé, que tava ao contrário, né, de ponta cabeça, né? Aí a gente criou mais um quarto, tem aqui a representação da escada, como seria e tal. E foi isso nessa matéria. Foi uma matéria muito legal também, uma matéria que a gente trabalhou muita criatividade e gostei bastante. Já na matéria de Estética, História das Artes, da Arquitetura e Urbanismo, assim como no primeiro semestre, ela foi muito teórica. Então eu não tenho aqui muito material para mostrar para vocês de novo, né? Mas a gente estudou mais voltado para a parte da arte nesse semestre. Eu lembro que a gente estudou bastante sobre a Vênus, né? Que era a representação da Afrodite, a deusa do amor, a Vênus de Milo e tal. A gente teve várias representações dessa Vênus. Desde aquela Vênus mais gordinha, assim, até aquela grega, né? Que valorizavam muito a forma humana. Então, a gente teve várias representações disso, tanto as pinturas e tal, e esse tipo de coisa.
Já voltando para a matéria de projeto residencial, a gente fez muita coisa mesmo. A gente começou a estudar desde a base do briefing que a gente precisa fazer com o cliente, até toda a pesquisa de planejamento e tal. Nós fizemos aqui vários mapas mentais e a gente tinha que fazer desenhinhos, fazer coloridos pra gente acabar lembrando do assunto, né? Esse daqui foi sobre ordenamento setorial. Esse daqui foi uma base, assim, sobre sistema estrutural, que a gente só ouviu falar, né? A gente não fez nada. Informações teóricas do tema. Vou só mostrar pra vocês alguns aqui, que foram, tipo, mapas mentais que a gente fez. Não vou mostrar todos, assim, não, porque foi cansativo fazer, tipo, 10 mapas mentais pra uma entrega, então, assim... Mas foi basicamente isso, né? Um tema central, que a gente ramifica ele para temas que a gente vai identificar depois. Que, tipo assim, olhou aquele tema, olhou aquela palavra, você lembra do que é o assunto, entendeu? Nessa matéria, como o nome já diz, projeto de arquitetura residencial, nós fizemos uma residência, que foi um sobrado, né? Piso térreo, piso pavimento superior, e foi muito legal. A gente começou fazendo lá a representação da parte térrea, digamos assim, né? Tínhamos aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas um quarto, uma cozinha, uma sala de jantar, a sala, outro quarto e o banheiro. Essa daqui foi uma representação térrea, uma planta de layout, que, se eu não me engano, foi a primeira entrega do semestre. Os nossos semestres aqui são divididos em 3 partes, A1, A2 e A3. A1, primeira entrega de projeto. A2, trabalhos em salas, trabalhos extras que os professores pedem. E A3, que é a segunda entrega, que seria A1 e A3, no caso seria a prova do semestre. Mas nem todas as matérias a gente tem prova, geralmente é entrega de trabalho. Aí temos aqui mais uma representação, aqui também é outra planta de layout. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é uma planta de situação, que vai identificar qual é o seu terreno localizado na quadra. Aqui e tal, planta de representação, como que ela é feita. Tem aqui uma planta baixa do sobradinho já. E aqui na lateral a gente consegue ver a tabela de esquadrias e tal, que a gente teve que fazer. Que foi uma coisa que a gente começou a ver em desenho técnico e utilizou muito. A gente teve também, ó, a representação dos níveis e tal. E foi assim, uma matéria bem complicadinha, mas foi legal. Também nesse semestre a gente só utilizava desenhos manuais ainda. Então todos os desenhos que eu tenho aqui acabaram sendo manuais. Tudo feito à mão, muito amorzinho por essa matéria. Bom, gente, o meu segundo semestre foi isso. Foi um semestre muito legal, mas foi um semestre cansativo também, porque tinha bastante parte teórica, bastante norma que a gente começou a ter acesso, e era uma coisa diferente, que a gente não estava acostumada. Mas foi muito legal, eu gostei muito, gosto muito do meu curso. E continuem aqui no canal, se inscrevam, deixem seu like, comentem aqui o que vocês querem ver. E em breve vai ter mais vídeos sobre o meu terceiro, o meu quarto, quinto e o meu sexto semestre que eu tô fazendo agora. Então, um beijinho pra vocês, tchau!